Eu quero, senhor presidente Kaká, fazer 3 registros no dia de hoje. O primeiro deles é dizer que recebi com satisfação um convite que veio de São Paulo, onde os alunos da Prefeitura Municipal de São Paulo, do Centro Integrado de Jovens e Adultos, CIEJA, estão me convidando para que eu seja homenageado lá em São Paulo. E o texto do convite diz o porquê. O texto do convite diz: os educandos estão estudando sobre o continente africano e sua herança cultural ao povo brasileiro. Temos esse senador como um grande representante de todo o povo brasileiro. Por isso, gostaríamos da sua presença aqui para esse debate e essa homenagem. Atenciosamente, professor de História, Alexandre Alves. O CIEJA, senhores e senhoras, é uma escola municipal de ensino supletivo, gratuito, que oferece ensino fundamental da 1ª à 8ª série para jovens e adultos acima de 15 anos. A educação de jovens e adultos foi assumida como política pública e destina-se aos jovens e adultos que não tiveram acesso ou não concluíram os estudos no ensino fundamental. O CIEJA articula em seu projeto pedagógico o ensino fundamental com duração de 4 anos nos períodos da manhã, da tarde e da noite. E também, ali, eles são habilitados tecnicamente, pois participam dos cursos de educação profissional, qualificação. Os alunos são atendidos em estruturas que funcionam em 5 turnos, diurnos e noturnos, de segunda a sexta-feira. Quero cumprimentar aqui o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que esteve aqui na quarta-feira, naquele bom diálogo que a Casa fez, onde aprovamos a renegociação da dívida dos estados. E o Rio Grande do Sul agradece, enfim, a maioria dos estados brasileiros agradece. Cumprimento, então, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, por estes centros integrados que possibilitam que tantas pessoas tenham acesso à educação tão fundamental para as suas vidas. Eu quero agradecer também, de coração, de alma, como eu gosto de dizer, senhor presidente, pela homenagem que eu considero um gesto de carinho e de respeito e admiração pelo nosso trabalho aqui no Senado da República. Agradeço a esses estudantes que lançam o seu olhar sobre o continente africano e se dedicam a aprender, a conhecer, mas também estudar a sua herança cultural ao nosso povo. Uma herança bonita, tão bonita, que infelizmente muitas vezes é negada ou deixada de lado. Aos educandos também, além dos estudantes, aos educandos do CIEJA e ao seu professor de História, Alexandre Alves, o meu obrigado e o meu caloroso abraço, como diz lá no Rio Grande, de 4 costados. Aqueles, não de quebrar costela, mas de acariciar a costela. Porque quebrar também não precisa, né? Podem estar certo que, se depender de mim, farei tudo para adaptar a agenda para estar aí com vocês nesse momento tão nobre, que é nobre, das nossas vidas, quando estaremos, além de discutir todo o processo de educação, esse olhar respeitoso, carinhoso, eu diria generoso, sobre o continente africano que vocês estão dando aí. Eu
vou procurar estar aí, abraçá-los e dividir com vocês o conhecimento que vocês têm e aquele pouco que eu puder dar, já que eu estive, principalmente por 2 vezes, lá na África do Sul, a terra que, felizmente, acabamos com o apartheid, a partir desse herói mundial, já falecido, líder de todos os tempos, um dos líderes que marcou sua história, além do seu tempo, que foi Nelson Mandela. Senhor presidente, numa linha semelhante a essa, eu quero também falar sobre a audiência que tivemos hoje pela manhã para debater a anemia falciforme. O senador Fleury esteve lá comigo. Uma audiência movida, queremos ou não, pela razão, pela emoção e pela vida. Mas tivemos que falar também lá da morte. Só esse ano de 2014, morreram 133 jovens que tinham a doença anemia falciforme. É uma doença que atinge principalmente a população negra, mas também parte das crianças e jovens e adultos que não são negros. Por isso, quando me pediram, encaminhei o requerimento e foi passado um filme lá, um vídeo, né, senador? Um vídeo emocionante de você ver aqueles jovens meninos e meninas com todo o fôlego, com toda a esperança na vida de que ia dar certo, que iam ser curados, enfim, que iam ser medicados, tratados e que não iam falecer. Mas de todos aqueles que lá foram mostrados, todos faleceram pela anemia falciforme. Desde crianças de 2, 3 anos até jovens de 16, 17, 18 e mais ou menos 28, 29 anos, pelo que me disseram. A CDH, e por isso falo do tema, Comissão de Direitos Humanos, teve a honra de receber no dia de hoje especialistas que expuseram os variados aspectos da doença que atinge a esta população, a chamada doença falciforme. A anemia falciforme é uma doença do sangue, congênita, ou seja, ela já nasce com a pessoa, o que impede a oxigenação adequada do organismo das pessoas por ela acometidas. Sem oxigênio, em quantidade corretas, inúmeros distúrbios físicos e psicológicos podem ocorrer, como muita dor no corpo todo. Pode ocorrer o chamado acidente vascular cerebral, conhecido como AVC, o déficit imunológico, crises de dor, como eu dizia aqui, sobretudo nas articulações, sejam de crianças ou adultos. As úlceras com frequência no corpo e muita dor dos tornozelos. A perda da visão e ainda as pneumonias de repetições e outras mais. Com um aspecto tão grande de malefícios e atingindo grande número de pessoas, a situação é, sem dúvida, de saúde pública. É uma das doenças hereditárias mais comuns no Brasil, afetando sobretudo e principalmente a etnia negra. As estatísticas médicas apontam que 1 em cada 8 afrodescendentes possui o traço falcêmico, isto é, a possibilidade de ter a doença, o que ocorre quando 2 portadores do traço geram descendentes. Tal é a importância e o alcance dessa moléstia que desde 2005, por portaria do SUS, Sistema Único de Saúde, possuímos diretrizes para dar atenção integral às pessoas que possuem esta moléstia no sangue. A partir daquele ano, várias portarias foram editadas
E eu chamo a atenção para a portaria que trata de um medicamento fundamental e específico para quem luta contra a doença. O nome do medicamento é hidroxeureia. A discussão aqui, a discussão que realizamos lá na comissão foi, eu diria, transdisciplinar, pois abordamos lá um aspecto da doença, mas toda uma situação de dependência que atinge grande parte do nosso povo, principalmente aqueles da chamada renda mais baixa ou da classe média para baixa. Porque esses não têm condição quase de fazer um tratamento adequado. E o caminho é o transplante. E esse transplante é caríssimo, caríssimo. Chamado transplante molecular, né? Tem um menino do meu gabinete, o Luciano, que ele é cego. E eu fiquei muito chateado, porque ele disse que havia um médico em São Paulo, e não vou dizer o nome aqui, que eu espero ainda movimentar com a sensibilidade desse médico, se ele está vendo. Olha, o que é mais importante na vida da gente do que ter saúde e ter visão, poder enxergar. Às vezes eu digo para quem não é cego, feche os olhos e veja como é que você vai se sentir vendo só a escuridão. E esse médico de São Paulo disse para o meu menino lá do gabinete, menino que está fazendo faculdade, qual tem o maior carinho, o Luciano, que seria 80 mil a cirurgia dele, mas se fosse liberado algo para ele, que ele queria, ele não cobraria. Eu achei de uma maldade tão grande. Eu até faço campanha para arrecadar as 80 mil, não é que eu vou pagar as 40 mil. Até faço campanha. Mas quem diz que eu faço a operação, desde que liberem algo para mim, aí eu fico preocupado da capacidade, de fato, do médico, se é séria. Eu não tenho os 80 mil, claro que não tenho. Mas eu poderia fazer um movimento de cada um dar 500 reais, R$1.000, enfim, e podia chegar aos 80 mil. Mas fiquei preocupado e, por isso, falei ontem com o pessoal do Ministério da Saúde, que vão estudar com carinho. Eu estou falando de um caso que não é anemia falciforme, mas é o transplante molecular, que poderá apontar a saída, inclusive, para esse menino. Quero salientar ainda que 95% das pessoas com a doença aqui falciforme não são brancas. Chama a atenção ainda que o percentual de mães solteiras que portam a moléstia, 92%. Dos acometidos, 93% não concluíram o ensino fundamental. E por isso que eu falava dos mais pobres. 98% são beneficiários do Bolsa Família. Ou seja, os que mais precisam são os que mais sofrem com essa doença. Além disso, o tratamento pressupõe exames laboratoriais de alta complexidade, além da consulta de rotina permanente. É transparente vislumbrar que o viés da dignidade da pessoa humana encontra aí, no pequeno universo dessa enfermidade, um embate digno de coragem, de enfrentamento, de solidariedade e de justiça social. A saúde humana é uma das facetas que o Estado deve atender. Mas não é só o Estado, nós olharmos o Estado como se fosse o governo. Cada um de nós tem que ter essa responsabilidade de fazer o bem sem olhar a quem. Da boa saúde de um povo deriva a segurança humana e comunitária. Lembro que a nossa Constituição, no seu primeiro artigo, o artigo 1º, dá como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana, conforme consta no inciso 3º. Ainda a nossa Constituição, no artigo 3º,
revela que entre os objetivos fundamentais da nossa República deve constar, primeiro, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 2. A erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. Promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer tipo de discriminação. A saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado e de todos nós de colaborar dentro do possível. Como se não bastasse o lado desses temas, a saúde surge no artigo 6º como direito social. Por isso, senhores, foi incumbido desse espírito, e eu estava lá, porque fui constituinte, que acompanhei com todos que nos viram e ouviram, e com os ilustres convidados, a audiência pública, hoje pela manhã, onde muitos choraram pela dor física e outro pela dor da perda de grande parte daqueles jovens, de todos aqueles jovens. Eu acredito que o assunto demanda medidas propositivas imediatas, eficazes e que possam ser, no campo das políticas públicas, amplas. Tais políticas devem ser atravessadas não apenas pelo vetor médico, mas também pelo movimento de todos os brasileiros, com as suas ramificações e reflexos, reforçando a proibição de qualquer tipo de discriminação e de preconceito, abrindo espaço para os aspectos educativos a serem implementados na busca do bem comum. Se assim não for, senhor presidente, jamais seremos uma nação coesa, consciente e solidária, pois estaremos atada pela dor de grande parte dos brasileiros. Estaremos envolvidos, de uma forma ou de outra, com essas mortes da nossa juventude, e nós temos obrigação de lutar para que isso não aconteça. Discorrer sobre a doença falciforme é falar, sim, sobre a dignidade humana, é falar, sim, sobre a dignidade atribuída à população ainda pouco favorecida no grande concerto brasileiro. Devemos falar igualmente sobre as vulnerabilidades a que passa essa parcela da população mais pobre do nosso país. Não poucas vezes, pelo atendimento de saúde de alcance insuficiente, seja nos planos federal, estadual e municipal. Discussões assim são fundamentais para que o Brasil se conheça com a profundidade devida, mais e melhor, pois abrem a possibilidade de que as entidades, como a Federação Nacional de Associações de Pessoas com doença falciforme, possam se manifestar e mostrar o drama do nosso povo, da nossa gente. Como escreveu e como lá falou, na sua simplicidade histórica, mas de maneira contundente, a líder desse movimento, a senhora Maria Zenô Soares da Silva. No fim, ajustamos com o Ministério da Saúde que teremos outra audiência com a presença do ministro, quando ele apresentará uma portaria que, como lá foi dito, demorou, mas veio, e que bom que veio, senador Fleury. Essa portaria vai regulamentar, adequar um atendimento devido a todo aquele que é atingido pela doença chamada anemia falciforme. Senador Fleury. Senador Paim, eu posso dizer ao senhor que foi o momento de maior emoção nessa casa.
ao assistir aquela audiência, uma doença que eu confesso para o senhor que eu não conhecia, mas a hora que nós assistimos aquele filme e aquelas mães que estavam ali, todas perderam os filhos de 8 a 25 anos de idade, e as que estavam ali, que o filho ainda está em seu convívio, que sabiam, que sabem que vão perder. Nós vimos, inclusive, a declaração de uma mãe que tinha acabado de perder um filho há menos de 60 dias. Eu fiquei ali sem condições de falar. Vossa Excelência, inclusive, convidou, deu a palavra, mas eu não tinha mínimas condições de falar. Acho que um dos atos mais importantes que aconteceu foi no fim, quando Vossa Excelência, sensível àquilo tudo, imagino o que o coração do senhor estava passando, pediu que só encerraria aquela sessão quando nós fazemos 1 minuto de aplauso, porque ali 1 minuto de silêncio era muito pouco para aquelas mães. Vossa Excelência continua sendo uma pessoa que eu sempre falo ímpar nessa casa, nas condições de sensibilidade, de amor ao próximo. E hoje, naquela reunião, eu garanto para o senhor que eu não tinha a mínima condições de falar, porque estava extremamente emocionado com aquilo que nós assistimos. Não tinha conhecimento, acho que o Ministério da Saúde deveria divulgar aquilo mais, porque o número que nós temos, às vezes, pode ser pequeno, os 130 desse ano, mas a tendência pode ser, do ano que vem, esses 130 ser muito mais. E o mal, não vou dizer só sobre o mal daquela doença, o mal se corta pela raiz. E eu tenho certeza que pela CDH que o senhor está, nós vamos conseguir muita coisa. O senhor pode contar comigo, não terei tanta força como o senhor tem para levar em frente aquilo. Mas quem vê aquelas mães, quem assiste aquele filme, é muito difícil terminar o dia sorrindo. Obrigado, Vossa Excelência. Senador Fleury, tenho certeza que Vossa Excelência tem a mesma força ou mais força. Que a sua força, presidente Kaká, vem da alma, eu sei. Vem do coração, vem da sua mente. Eu percebi lá no plenário que Vossa Excelência, de fato, estava acometido, digamos, estava se apoderando, eu diria, da emoção do plenário, o que foi muito bonito. E eu sei que eles perceberam. E nós ali saímos comprometidos que a célula-tronco é fundamental para aquela moçada. Teve, inclusive, um jovem lá que deu um depoimento, que ele se curou. Não tem mais nada. Porque ele teve a satisfação de ser um dos escolhidos, fez o transplante da célula-tronco e está bem, e deu um depoimento lá que foi histórico. E essa portaria que o ministro trará na próxima audiência pública vai nesse caminho, de abrir cada vez mais portas para que aquelas centenas de pessoas que estão esperando possam ter o mesmo direito a fazer essa operação e se livrar de uma doença que é fatal. Como alguém disse lá, é um atestado de óbito você saber que você tem a doença. Mas hoje, graças à medicina e o instrumento da célula-tronco, que via transplante você pode aplicar no paciente com a doença,
a expectativa de que ele escape da linha da morte é muito grande mesmo. Por isso que eu estou animado com a nossa audiência pública e meus cumprimentos a Vossa Excelência pela participação lá, que foi, como sempre, Vossa Excelência foi recebido com uma salva de palmas, quero dizer isso aqui. Vossa Excelência, na sua grandeza, porque eu sempre digo que o homem que é líder e tem o mínimo de grandeza, ele é uma pessoa humilde. E alguns confundem humildade com fraqueza, que é uma grande bobagem. Humildade é grandeza, fraqueza é outra história. E Vossa Excelência, hoje, se emocionando, mostrou todo o seu potencial e por isso que é o senador da República. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Senhor presidente, todos sabem que além do mundo do trabalho, das pessoas com deficiência, do combate a todo tipo de preconceito, todo tipo, seja contra branco, contra negro, contra índio, contra a mulher, contra a criança, contra adolescente, eu tenho me dedicado muito à questão dos idosos. Por isso, falo aqui desse tema com a responsabilidade devida, até porque, senador Fleury, eu tenho mais de 1000 projetos apresentados, também 4 anos de deputado federal, tinha que ter mesmo, né? E já estou no 2º ano do Senado. E aprovei algumas dezenas de projetos que hoje são lei. Mas um dos que eu tenho o maior orgulho é o Estatuto do Idoso, que é quase que uma carta magna, digamos, pela grandeza dela, que baliza as políticas públicas para os idosos no Brasil e que já é referência em outros países, como na Espanha e mesmo em Portugal. E é sobre isso que eu quero falar um pouco mais. E me socorro para essa conversa ao meu querido, porque eu era fã dele, já falecido, escritor, poeta, Mário Quintana. Segundo Mário Quintana, o poeta das coisas simples, o passado não reconhece seu lugar, porque ele está sempre no presente. Isso é filosofia pura, eu diria, do grande Mário Quintana, do qual eu sempre fui um admirador, até porque gosto de escrever algumas poesias também, mas a poesia do Mário Quintana ela tinha essa sutileza. Ela mostrava, como eu digo, além do horizonte. Aquilo que você não via, a poesia dele falava. E aqui ele diz isso. O passado não reconhece seu lugar, porque ele está sempre no presente. E tem tudo a ver com aquela frase que a gente usa muito, né? Povo que não tem memória, que não tem história, não tem presente e não tem futuro. Essa presença, a oportunidade de encontrar sentido naquilo que já fizemos e de decidir sobre aquilo que ainda faremos. Quando analiso essa caminhada pelo mundo da política, como parlamentar, identifico certa convergência de temas, convergências que talvez se traduza como uma busca permanente, eu falava antes, da dignidade humana. Eu convivi com Florestan Fernandes e recebi dele, naquele período, uma dedicatória que eu botei num quadro, para mim mesmo. Ao ler aquilo todo dia, eu me lembro dele, da história dele e do quanto a gente não pode esquecer das nossas raízes, da onde viemos, por que aqui estamos e qual é os compromissos que a gente tem com a nossa gente, com o nosso povo, que está lá fora. Mas aqui, nós temos que ser porta-voz deles. Senador Fleury, tenho sim dedicado a minha vida a essa caminhada. Eu acredito que em benefício de todos, sejam brancos, sejam negros, sejam índios, dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores, das necessidades de todos, das mulheres, das crianças, adolescentes, dos deficientes, enfim, em benefício daquele brasileiro cuja dignidade percebo que está ameaçada. Como agora querem tirar os adicionais do trabalhador que enfrenta, por exemplo, uma forjaria ou está lá dentro de uma fundição, despejando ferro quente na terra
que molda ali a peça, e eu fui modelista e trabalhei numa fundição, que você tira o molde, fica o espaço vazio e tem que despejar o ferro quente para ali sair, por exemplo, um motor de um carro. Senhor presidente, em benefício desses brasileiros, quando eu percebo a ameaça, eu, na verdade, fico, como alguém me disse esse dia na Comissão de Direitos Sociais, tu estava muito brabo, pai. Não é brabo, eu estava indignado. Quando eu vejo um gesto que visa prejudicar milhões de pessoas lá fora que dependem daquela lei que queriam revogar. E mesmo o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não é Deus, não. O Supremo Tribunal não pode ter medidas que venham prejudicar os mais precisam. E medidas outras que já tomaram, e estou falando de legislação, não estou falando nada de viés político. Como um debate que está tendo lá, e eu falava outro dia, repito aqui, que diz, se eu trabalhar dentro de uma fundição, eu usar uma máscarazinha de gás, que não evita, e eu fui técnico de segurança e fui membro da CIPA, não evita nada as doenças no pulmão no amanhã, eu não terei mais direito ao especial e nem direito ao adicional de risco, ou insalubridades, ou vice-penoso, que queiram. Ora, a especial significa o seguinte, meus amigos, é impossível que o ministro Supremo não saiba. É para você ficar um tempo menor exposto a uma área que lhe trará prejuízo à saúde. É só isso. Ninguém quer especial porque quer se aposentar mais cedo somente. Se você trabalha numa área totalmente poluída, claro que você não vai poder trabalhar 35 anos. Do que eu, por exemplo, que trabalho aqui no Congresso Nacional. Vai ter que ser 25, se for um fundo de uma mina. Vai botar um capacete no cara e um óculos e vai querer que se aposente com 35 anos no fundo de uma mina, que hoje é 15 anos, e a maioria que sai de lá não tem, depois que sai, mais do que 10, 15 anos de vida. É isso que eu não consigo entender e não concordo. E não adianta, de forma nenhuma, querer me convencer, porque isso não é de convencimento. Isso é fato e é real e nós não podemos permitir. Sim, senhor presidente, em nome dessa convergência, dessa aglutinação de temas relacionados à dignidade humana, lembro que em 1º de outubro, nós festejamos o Dia Internacional do Idoso e o Dia Nacional também do Idoso, e no dia que foi promulgado o Estatuto do Idoso. Claro, estamos vivendo mais e isso é muito bom. O que agora? Que a gente não viva mais? Se a medicina avança e permite que você tenha mais anos de vida, isto é muito bom para todos. Estamos vivendo mais. Nossa expectativa de vida aumentou. E isso é muito bom e bom para todos. Não deixamos de notar, entretanto, a inexorável mudança que está em curso, a irreversível mudança do perfil etário da nossa população. Até pouco tempo, éramos muito jovens. Hoje, somos adultos. Em breve, seremos velhos. E quando eu digo velho, é com a maior tranquilidade. Eu sempre digo, permita que eu diga, presidente Kaká, que quem não fica velho é porque morreu jovem. Eu quero mais é ficar velho. Eu quero ter o orgulho de dizer, sou velho sim, com muito orgulho, com cabelos brancos, barba branca, e já com cicatrizes na face e no corpo. Porque eu envelheci. Mas qual é o problema de envelhecer? Quem achar que não vai envelhecer, vai fazer aquela viagem mais cedo. E eu quero que a viagem venha depois que eu fique velho. E pode me chamar de velho, que eu não tenho problema nenhum. Mas nenhum mesmo. Porque vivi a vida como ela é. Senhor presidente, em breve seremos velhos, sim, e segundo o IBGE, os idosos compõem 14% de nossa população. Em 2030, terão superado o número de crianças. Em 2060, já serão 1/3 de todos os brasileiros. Por isso que eu sempre digo, quem é do mundo político também, acorde para Jesus. Acorde para Jesus é uma frase que um amigo meu usa muito. Acorda para Jesus e veja, perceba isto, que os idosos
mas hoje, mais amanhã, serão a maior força eleitoral, política de todos os tempos aqui no país. Veja bem, eles serão um terço. Um terço, com certeza, decide qualquer pleito eleitoral. Por isso, a César o que é de César. Vamos trabalhar com políticas sérias, responsáveis, que permitam às pessoas viver e envelhecer com dignidade. O aumento da expectativa de vida é, ao mesmo tempo, conquista e desafio. Estamos sendo desafiados a enxergar os velhos com um olhar novo, com novos olhos, a cuidar dos nossos idosos, a acolhê-los, além de acolher, integrá-los à sociedade. Assim, estaremos sendo desafiados a cuidar, a acolher, a integrar, porque somos solidários, claro, mas também porque é preciso, porque é necessário, porque é inclusive inteligente. É burrice não ter um olhar generoso, respeitoso e até economicamente falando para as pessoas com mais idade. A população envelhecida aumenta as demandas econômicas e sociais, reduz o número de cidadãos economicamente ativos e aumenta-se os gastos com saúde e assistência. Agora, se o idoso, quando se aposenta, tem um salário decente, ele mesmo resolve essa questão. E não traz gasto para o Estado. E o salário decente que eu digo é o dele mesmo. Não é presentinho, não é favor nenhum. Ele só quer que o salário dele acompanhe aquilo que ele pagou durante toda a vida. E que tenha a mesma correção que tem, por exemplo, aquele que pagou sob o salário mínimo. Se quem pagou sob o salário mínimo tem inflação mais PIB, por que o idoso que pagou sob 10 salários não pode ter inflação mais PIB? É isso que nós brigamos. Senhor presidente, com certeza é menos gente trabalhando e mais gente economicamente trabalhando, mas num outro mercado, um mercado optativo, pode ser terceirizado, pode ser um mercado do turismo, pode ser no mercado da educação, da instrução, inclusive. Eu repito às vezes, não quero ser cansativo, que eu fiquei fiquei um mês no Japão, quando eu era deputado, e eu fiquei impressionado como é tratado lá o idoso. O idoso é tratado como um mestre. Alguém que passa a sua sabedoria, que ele acumulou ao longo do tempo, para as gerações mais novas. E por isso ele vira investimento. Que aquilo que ele tem, só ele pode dar. Que a vida lhe passou, e como alguém já disse, é a faculdade da vida. Alguém já disse que a noite traz consigo sua própria luz. E é uma verdade. Quem é mais bonito do que a noite, a luz das estrelas? Ou da lua, que encanta os namorados? E da lua, que como uma lanterna ilumina o caminho no meio da escuridão que somente a lua consegue dar na nossa travessia da vida. Senhor presidente, há mais de 2000 anos já reconhecíamos a beleza da noite e a luz das estrelas e da lua, isso clamado e contado por Cícero. Cícero dizia que não era pela musculatura, pela velocidade ou pela destreza física que se realizavam os grandes feitos, mas pela reflexão, pelo caráter, pelo bom senso dos que são iluminados. Porque os iluminados são inteligentes. E concluía, a velhice não carece dessa qualidade, até as possui com maior quantidade. São ensinamentos que o rastejar dos séculos apagou, mas que agora redescobrimos. Vejam, por exemplo, o caso de uma senhora mineira, a senhora Chames Salles Rolim, recém-formada pela Faculdade de Direito de Ipatinga, aos 97 anos de idade. Olhe quanta luz. Não resta dúvida. As bisavós de hoje
não são como as de outrora. A Organização Mundial de Saúde defende que a população idosa seja tratada não como um fardo, mas como uma preciosa fonte de recursos, uma fonte que as nações frequentemente ignoram, e o paradigma do envelhecimento ativo. De acordo com esse paradigma, a sociedade lhes assegura a proteção, a segurança e os cuidados necessários e eles retribuem. Os idosos, por sua vez, mantêm o seu protagonismo social, continuam a ser atores economicamente, culturalmente e espiritualmente, com certeza também. Uma vez que fomos capazes de acrescentar anos às nossas vidas, acrescentamos agora vida e amor a esses anos. O Brasil vive uma transição demográfica, mas também uma transição jurídica e política no reconhecimento dos direitos da pessoa idosa. O Estatuto do Idoso, senador Fleury, que antes eu falava, confirma essa assertiva. Movemos-nos em direção ao reconhecimento de que os idosos têm direito à dignidade, à velhice com qualidade e ser protagonismo, e o seu protagonismo no campo social. Sabemos, entretanto, que as leis são apenas caminhos. As leis são caminhos, e eu gosto muito daquela frase daquele poeta espanhol que disse um dia: o caminho a gente faz caminhando. As leis são apenas caminhos, trilhas que se abrem para que os verdadeiros atores sociais, as pessoas, transitem. São as pessoas e não as leis que labutam, sofrem e trabalham. São as pessoas, por meio da reflexão, do diálogo e do trabalho, que vão fiando e tecendo coletivamente a matéria que se constitui a sociedade brasileira. Portanto, é necessário chamar a atenção das pessoas para as questões relacionadas ao envelhecimento. São necessárias iniciativas que estimulem as pessoas a olharem cada vez mais esse tema. É necessário atrair boas cabeças, gente capaz e interessada, cidadãos que se debruçarão sobre o tema e contribuirão, sim, com os melhores caminhos, apontando as melhores soluções. É reconfortante saber que há uma iniciativa desse gênero no Brasil. Uma delas, eu destaco aqui, é o Fórum Gaúcho das Instituições de Ensino Superior com ações voltadas ao envelhecimento. Esse fórum reúne bienalmente instituições universitárias que se dedicam ao assunto e é uma iniciativa louvável, um esforço coletivo que merece nosso reconhecimento e nosso apoio. A 7ª edição do Fórum realizou-se no dia 14 e 15 de outubro desse ano na Universidade de Santa Cruz do Sul. Eu era painelista, infelizmente, justifiquei, mas não pude estar lá. Representantes de 16 universidades sul-rio-grandenses reuniram-se em torno do tema envelhecimento, novos papéis na sociedade contemporânea. Uma das atividades do fórum foi uma mesa redonda, ao qual tive o prazer de ser convidado no dia 14 de outubro. A mesa composta também por representantes da Secretaria Estadual de Direitos Humanos, a presidente do Conselho Estadual do Idoso, o coordenador da Saúde do Idoso no Rio Grande do Sul e o representante do Fórum de Instituições de Ensino Superior, discutiu o tema Novos Papéis dos Idosos no século XXI. Com certeza, envelhecer no século XXI será uma experiência diferente do que foi envelhecer no século XX. Além da mesa redonda, professores, pesquisadores, voluntários e alunos de todas as idades participaram das palestras, oficinas e representações de trabalhos científicos versando sobre diversas questões, como atenção à saúde do idoso, acessibilidade, prevenção de quedas
pedagogia aplicada ao idoso, atividade física na terceira idade, idosos economicamente ativos, mercado de trabalho, benefícios previdenciários, qualidade de vida, entre outros. Esses trabalhadores, senhor presidente, que lá estiveram, fazendo esse estudo científico, são as sementes daquelas soluções que eu falava há pouco. Registro, então, o meu agradecimento pelo convite e quero que fique também registrado os meus votos para que essa iniciativa, o Fórum Gaúcho das Instituições de Ensino Superior, com ações voltadas para o envelhecimento, se mantenham vigorosas e que outras como essa possam brotar das várias regiões do país. Era isso, senhor presidente. Agradeço a tolerância de Vossa Excelência, que permitiu que eu fizesse toda a minha exposição com a atenção que Vossa Excelência deu, e eu me senti, com isso, contemplado, senador ao mesmo Paim, tempo do senador Fleury e os demais senadores no plenário. Senador Aníbal Diniz. Senador Paim, eu não pude chegar no início do pronunciamento de Vossa Excelência e gostaria de saber se Vossa Excelência, porventura, abordou sobre o projeto 132 ou se reservou para abordá-lo na sessão de amanhã? Eu segurei que Vossa Excelência, eu queria muito que Vossa Excelência estava aqui, e eu sei que as agendas não permitiram, então eu segurei ele e eu falei quase que 40 minutos. Mas vou guardá-lo e faremos amanhã. Vamos combinar um horário em plenário, estou com ele aqui, porque eu exagerei até na dose aqui, mas amanhã nós faremos aqui no plenário, estou com ele pronto, e que eu queria muito que Vossa Excelência estivesse no plenário no momento em que a gente vai debater aqui, tenho certeza aprovar já na quarta, o seu belíssimo projeto, que garante que 1/3 das vagas dos senadores serão destinadas para as mulheres. Exatamente, senador Paim. E ainda abusando do tempo de Vossa Excelência e do presidente, mas nós estamos agora naquele momento de conversas com todos os senadores integrantes da Comissão de Constituição e Justiça. Hoje mesmo eu tive a honra de receber uma ligação do senador Aloysio Nunes Ferreira, que está aqui presente conosco, líder do PSDB na casa, e já pus para ele sobre esse projeto, já conversamos a respeito em outros momentos, e da mesma forma estamos conversando com o conjunto dos senadores integrantes da Comissão de Constituição e Justiça. E acredito que nós temos a grande oportunidade de encerrarmos esse ano legislativo de 2014 fazendo algo que pode significar uma mudança profunda na política brasileira, se nós pudermos aprovar essa matéria, o PLS 132, que prevê que nas eleições com 2 vagas para o Senado haja equilíbrio de gênero e que a gente possa disputar com uma vaga destinada aos homens e outra vaga destinada às mulheres. E Vossa Excelência, que é relator dessa matéria, já anunciou o seu voto favorável, tem em mim um admirador completo da atuação parlamentar de Vossa Excelência nessa casa, e acredito que o melhor que nós vamos poder fazer, e o interessante é que essa proposição partiu de um homem, o relator da matéria também é um homem comprometido com as causas sociais e as bandeiras de luta mais importantes da nossa história, sempre o senador Paim esteve presente, e agora Vossa Excelência pode assinar embaixo num projeto que pode mudar profundamente o equilíbrio da representação feminina no parlamento brasileiro, porque hoje o Brasil está amargando a 158ª posição no ranking mundial de representação feminina no parlamento, e eu tenho certeza que se nós pudermos aprovar essa matéria na CCJ, isso vai significar um importante passo para a gente ter essa matéria aprovada e, quem sabe, nas futuras eleições, com 2 vagas para o Senado, a gente ter uma vaga destinada às mulheres, e assim a gente garantir que pelo menos um dos 3 representantes de cada estado seja do sexo feminino, ou seja, cada uma das unidades da federação vai ter pelo menos uma mulher aqui no Senado Federal. Será algo revolucionário, e eu estou muito confiante de que nós vamos reunir os votos necessários para aprovar essa matéria. Muito bem, senador. Eu já vi aqui na mesa. Amanhã, eu sou o primeiro a falar, ou o segundo,
a depender se o primeiro não estiver aqui. Queria combinar já com Vossa Excelência de nos encontrarmos no primeiro horário amanhã. Eu quero fazer um pronunciamento, mas gostaria muito do seu aparte no pronunciamento, porque o projeto primeiro é de sua autoria. Eu quero dizer que eu fiz na íntegra, não mexi uma vírgula, para garantir a sua criatividade e a competência na elaboração desse projeto e a justiça que o projeto faz aos homens e mulheres. Eu sempre digo que a justiça, quando a gente fala no combate ao preconceito, é bom para negros e brancos. Quando a gente fala numa oportunidade dessa, das mulheres terem pelo menos um terço aqui, é bom para todos. É bom para todos os brasileiros, é bom para as mulheres, é bom para os homens, é bom para toda a nossa gente. Por isso eu quero muito combinar com você. Amanhã, 2 horas, temos um encontro aqui no plenário. Perfeitamente. Amanhã a gente vai pedir que a bancada do PT nos libere exatamente às 2 horas para estarmos aqui e acompanhar esse pronunciamento de Vossa Excelência, que é de muita importância para mim, e eu vou dedicar total atenção para estar aqui com Vossa Excelência para partilhá-lo nesse momento. Muito obrigado. Muita importância para Vossa Excelência e para o povo brasileiro. Eu quero assinar embaixo como relator do seu projeto. Obrigado, senador Aníbal Diniz. Senador Versão ao senador Paulo Paim. Eu ouvia esse fim de semana um grande, eu não sei se o nome certo seria bandolista ou um tocador de bandolim, Hamilton de Holanda, que é considerado um dos maiores do Brasil. Assisti um show dele e no fim de uma música ele fala uma frase que eu lembrei demais de Vossa Excelência, que é viver como uma criança, que eu acho que o senhor tem muito disso, e morrer como um poeta, que o senhor irá levar junto com o senhor. Muito obrigado, senador Fleury. Sua frase é de uma grandeza sem limite. Viver como uma criança e morrer como um poeta. Oxalá Deus me ajude e eu gostaria de morrer assim. Um abraço. Muito obrigado.